Sejam bem-vindos então ao segundo vídeo, dando continuação na explicação do fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu quero agradecer pela sua perseverança, pela sua paciência e pelo seu apoio. Por isso, volto a repetir, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e também compartilhe esse vídeo se ele te abençoar. Se não te abençoar, você pode deixar o dislike, também pode deixar o seu comentário de forma até negativa e nós vamos entender. Mas vamos então explicar o que isso significa. Isso significa que Jesus, o nosso Cristo, ele é o eixo central e ele é o propósito final de todo o plano de Deus para o universo. Então Deus não perde o controle da situação. Nada acontece e acontecerá, e nada aconteceu nesse mundo fora do plano de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha previsto. Nós não vamos entender isso nunca. Ou, se formos entender, será o próprio Cristo que irá nos explicar isso quando tudo for pleno. Mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha elaborado que em Cristo ele seria o eixo central, ou seja, onde tudo funcionaria, e ao mesmo tempo o plano final do universo. Jesus, ele iniciou e ele vai concluir, porque essa é a vontade de Deus, todas as coisas. Ele vai planificar, ele vai trazer o propósito, ele vai dar o sentido real de todas as coisas. Por isso que em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10, Paulo, de uma maneira mais simples possível, claro, dentro da escrita do entendimento dele, ele explica que Deus revelou o mistério de sua vontade. E volta a fazer a pergunta já respondida. E qual é o mistério da sua vontade? É fazer convergir em Cristo todas as coisas. Não é algumas coisas. É todas as coisas. Essas coisas são tanto as dos céus como as da terra. Isso indica que Cristo, ele é, volta a repetir, o agente pelo qual Deus está restaurando e reconciliando toda a criação. E com isso ele está unindo o que estava fragmentado pelo pecado. Tudo aquilo que perdeu o sentido, o propósito, que se tornou vã, inútil. Em Cristo, a partir de Cristo, aliás, sempre foi por meio de Cristo, ele começa a restauração, ele começa a trazer o verdadeiro propósito, o verdadeiro objetivo. E para que isso aconteça, ele começa então reconciliando toda a criação. E quando ele começa essa restauração, essa reconciliação de toda a criação, quando ele une o que estava fragmentado pelo pecado, ele começa então a restaurar, a dar propósito, significado real, verdadeiro a tudo aquilo que tinha se perdido. Porque Jesus, ele é o ponto de conexão entre os céus e a terra, entre o visível e o invisível. E todas as coisas encontram seu significado, propósito e plenitude em Cristo, já que sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo inicia, por isso que ele é o alfa, e ele termina, por isso que ele é o ômega. Então tudo aquilo que está sendo visto por nós, é aquilo que não é visto e nem entendido, nem compreendido, em Cristo passa a ganhar significado. Em outras palavras, Cristo é o alvo. Cristo, além de ser o alvo, ele é a chave para entender o plano redentor de Deus, que abrange toda a criação e, através disso, visa trazer harmonia e unidade sobre a sua autoridade e o seu amor. E antes de voltarmos ao assunto principal, vamos entender o que essa expressão, fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, de maneira mais profunda. Vamos deixar bem claro que essa declaração que Paulo faz é uma declaração maravilhosa, profunda sobre o papel central de Cristo no plano cósmico de Deus, como nós já estamos vendo. Então vamos tentar interpretá-la de forma detalhada,
explorando assim as suas implicações teológicas e as suas implicações práticas. Vem comigo. A primeira expressão é convergir de todas as coisas, né? Todas as coisas irão convergir em Cristo. A palavra grega usada aqui é uma palavra bem longa, anakephalai otsastai. Meu Deus, é um trava-língua. Mas essa palavra convergir significa reunir sob uma cabeça. Por isso que Cristo ele é o cabeça. Percebe que Paulo está construindo aquilo que vai ser o desfecho do capítulo 1, chegando à conclusão de que Cristo é a cabeça da igreja. Então, convergir significa justamente reunir sobre uma cabeça, ou resumir. E o que isso sugere, meus irmãos? Isso sugere que todas as coisas, volto a repetir, são todas as coisas que podem parecer desconexas e ao mesmo tempo caóticas, elas serão reunidas e harmonizadas e ganharão propósitos e significados unicamente em Cristo e através de Cristo. A expressão todas as coisas, que é o escopo universal, irmãos, inclui tanto o mundo espiritual, as dos céus, quanto o do mundo material, as da terra. E o que isso abrange? O que isso alcança? Meus irmãos e irmãs, isso abrange anjos, seres humanos, a criação física e até mesmo a estrutura cósmica. Nada fica de fora do plano de Deus em Cristo, porque existiu uma conexão entre Deus e toda a criação no Éden antes do pecado, e após o pecado criou-se uma barreira, criou-se uma linha de separação entre os céus e a terra, e o pecado é uma forma de hostilidade contra os céus. E se é uma hostilidade contra os céus o pecado, naturalmente os céus também reagem de maneira hostil contra o pecado. Então, em Cristo, que fica justamente nessa barreira, ele conecta céus e terra, e ao mesmo tempo que ele conecta, ele vai restaurando todas as coisas. Ele vai dando um propósito verdadeiro a tudo aquilo que foi criado, e a tudo aquilo que se perdeu, e aquilo que se tornou fútil, vão, que se perdeu realmente o propósito e o significado em Cristo. Nada fica de fora desse plano restaurador, onde Cristo reconcilia, onde ele une e onde Deus opera através dele o que é necessário para harmonizar céus e terras. Céus e terra. A segunda expressão é Cristo como centro do plano cósmico, que é a restauração da criação. Volto a repetir. O pecado trouxe desordem e fragmentação ao mundo. Você pode ler isso em Romanos, capítulo de número 8, do versículo 19 ao 22. Eu posso até fazer isso agora. Romanos 8, do 19 ao 22, diz assim: porque a expectativa ardente das criaturas espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque as criaturas ficaram sujeitas à vaidade, não por vontade, mas por causa do que a sujeitou, com esperança de que também as mesmas criaturas serão libertadas da servidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e estão juntamente gemendo com dores de parto até agora. Então a gente aqui de cara percebe que existe então essa desordem no mundo e a natureza geme porque perdeu o propósito original, ela fugiu do escopo daquilo que Deus tinha projetado para ela, e em Cristo essas reconstrução, essa restauração se dá início. Por isso que em Cristo, aonde Deus está restaurando a criação, ele está trazendo essa unidade, está trazendo essa reconciliação, porque só assim acontece a verdadeira redenção e a verdadeira restauração, e ela chega à sua plenitude.
Por que isso? Porque Cristo é o agente pelo qual todas as coisas serão restauradas ao seu propósito original. E nisso nos traz agora à memória a reconciliação universal. Por que eu falo isso? Porque em Colossenses capítulo 1, do versículo 19 ao 20, Paulo diz que Deus aprove fazer habitar nele, em Cristo, toda a plenitude. E por meio dele, ou seja, em Cristo, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue da sua cruz. Mais uma vez, fica bem claro que Paulo está dizendo que só em Cristo, através de Cristo, pelo derramar do seu sangue, todas as coisas nos céus e na terra são reconciliados. E para que haja reconciliação entre os céus e a terra, foi necessário um sacrifício vicário, um sacrifício eficaz, poderoso, completo, total e absoluto. E isso foi através do sangue de Cristo, da doação da vida de Cristo, da sua vida de santidade, de integridade, de inocência, através da sua vida pura. E quando ele derrama o seu sangue, que contém todos esses elementos, e através desse sacrifício ele reconcilia o mundo, ou seja, todos aqueles que entregaram a sua vida a Deus pelos méritos de Cristo, eles passam a ser reconciliados com Deus. E não há reconciliação se houver hostilidade. Então, a hostilidade é retirada pelo sangue de Cristo. Os arrependidos agora reconciliam-se com o Eterno e passam a desfrutar da paz. Passa a desfrutar das bênçãos. Passa a desfrutar dos resultados da restauração que começou desde a queda do homem e que se findará de maneira plena na volta do Senhor Jesus. Espero que esteja ficando claro, tá? Se inscreve, deixa o seu comentário, o seu like e compartilha. Vamos agora entender, dentro desse parênteses do nosso estudo, quais são as implicações teológicas disso. Então nós encontramos aqui a supremacia de Cristo. Cristo não é apenas um líder religioso. Cristo, ele é o Senhor. Ele é o cabeça de toda a criação. Ele está acima de todos os poderes, de todas as autoridades. Ele está acima de todos os domínios, como está em Efésios capítulo 1, versículo 21. A sua autoridade se estende sobre o universo inteiro. Nada escapa da sua autoridade. E só Deus está acima do nosso Senhor Jesus. Por isso que Jesus está sentado à direita de Deus, à direita do Pai, à direita do Criador de todas as coisas. E aí nós encontramos a unidade que só pode ocorrer em Cristo. A convergência, meus irmãos, de todas as coisas em Cristo significa que Ele é o ponto de união, volto a repetir, entre os céus e a terra, entre o espiritual e o material, entre o visível e o invisível, porque Ele é o elo que conecta todas as dimensões da realidade. E aí nós chegamos também à ideia de que o cumprimento do propósito de Deus, o plano cósmico de Deus, que foi estabelecido antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1:4, encontra seu cumprimento unicamente em Cristo e através de Cristo. Volto a repetir, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, como está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. As aplicações práticas desse parêntese de que todas as coisas irão convergir em Cristo. E quais são as lições práticas? Primeiro, para a igreja. A igreja, como corpo de Cristo, ela é chamada a refletir essa unidade e essa reconciliação. Devemos viver, queridos, em harmonia uns com os outros e trabalhar para a reconciliação em todas as áreas da vida,
Como base, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20. E para os crentes individualmente, aqui eu chamo a atenção porque cada crente ele é chamado a reconhecer a centralidade de Cristo em sua vida e a viver de maneira que glorifique a Deus através de Cristo, sabendo que todas as coisas estão sendo reunidas nele. E agora também nós podemos chegar para toda a criação, porque a esperança da restauração cósmica, universal em Cristo, ela nos motiva, presta atenção nessa informação, a cuidar e trabalhar pela justiça e pela paz no mundo. E isso é uma forma de antecipar o reino de Deus. Essa é uma forma de antecipar os propósitos de Deus para esse mundo através do nosso cuidado, do nosso trabalho, do nosso desenvolver espiritual, do ministério que Ele nos abençoou, o qual nós podemos desenvolver a antecipação do reino futuro de Deus aqui. E para nós começarmos então a entender melhor essa questão da convergência, nós podemos aqui analisar os exemplos bíblicos de convergência em Cristo. Por exemplo, a encarnação. Em Cristo, tanto divino como humano, eles se unem, como João 1,14 nos revela, porque Cristo é o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. A cruz. Na cruz, Cristo reconciliou judeus e gentios, criando assim um só povo em si mesmo. Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 16. E a ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia da restauração final de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 28. Para nós fecharmos esse parêntese do nosso estudo principal, nós podemos concluir o seguinte: a frase converger em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, ela revela o plano grandioso de Deus de restaurar e unir toda a criação através de Cristo e em Cristo. Ele é o centro. Cristo é o ponto de união. Ele é o agente pelo qual todas as coisas serão reconciliadas e harmonizadas, aonde todas as coisas encontrarão sentido e propósito. Isso vai nos lembrar da supremacia de Cristo, a construção que Paulo começou em Efésios capítulo 1. E essa supremacia de Cristo, ela vai nos lembrar da esperança da restauração cósmica, restauração do universo, e do chamado que cada um de nós recebemos para vivermos em unidade, em reconciliação e assim refletindo o reino de Deus através de nós nesse mundo. Espero que você tenha gostado e que esteja ficando claro. Eu já te espero no próximo vídeo da série, desse estudo maior sobre como Paulo chegou à conclusão de que Cristo é a cabeça da igreja. Gostou? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o seu dislike, mas deixa o seu comentário. E ao mesmo tempo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos espalhar o Evangelho de Cristo aos quatro cantos da terra. Shalom, Avrahá, paz e bênção.